no livro de Atos dos Apóstolos. Eita Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém. Nós vamos deixar apenas esse versículo, porque nós vamos falar do que aconteceu, da forma como Deus tocou no meu coração. Amém? Amém. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Meu Deus. Meu Pai, oh Pai amado, que palavra tremenda. O Senhor sabe quanto essa palavra falou no meu coração. Pela tua infinita graça e misericórdia, Pai. Nós vamos agora compartilhar com a tua igreja aquilo que o Senhor deixou para que nós aprendêssemos nessa manhã através da vida do teu servo. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu sou um vaso e um vaso de barro. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Que o Senhor me unja, Pai, que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome. Aplaudam a palavra do Senhor Jesus. Podemos assentar, irmão. Santo. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Santo Deus. Irmãos, se eu tivesse que dar um título para essa pregação, eu a chamaria de Damasco, o caminho da morte é transformado em vida. Porque nós vamos ver através dessa palavra hoje o que Deus faz nas vidas daqueles a quem Ele chama. Meu Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, é longânimo. Deus, nós não temos palavras para expressar. Alguma coisa comigo? Não. Para expressar o que Deus faz nas nossas vidas. Irmãos, eu confesso para vocês que ontem eu chorei muito. Eu passei um dia assim maravilhoso, um dia de paz, um dia em casa. Eu ia pregar outra coisa, mas conduzido pelo Espírito de Deus, foi essa palavra que Ele me deu. Eu passei o dia, irmãos, meditando. Deus vai falar com você. Deus vai falar comigo. Deus vai falar com a sua igreja através dessa palavra. Eu creio. Porque realmente é algo estrondoso. Só Deus é capaz de fazer na vida do homem o que Ele fez na vida do nosso irmão Paulo, ou Saulo, como você quer. Eu vou ler todo o versículo e depois nós voltamos aqui, amém? Glória a Deus. Tu és lindo, Pai. E Paulo, inspirado, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha aí. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais e dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Aplauda o Senhor. O caminho de Damasco até Jerusalém, em termos de quilômetros, mais ou menos 220, 218, algumas previsões, a distância entre Damasco e Jerusalém. Se nós pegássemos hoje um avião, 1 hora, um carro, 2 horas, mas naquela época eram dias de viagem. Provavelmente essa viagem se faria aí de 8 a 10 dias. E alguns chamados na vida de vocês, de nós cristãos, são impactantes, porque Deus chama um de um jeito, chama outro de um outro, faz com uma irmã de um jeito, faz com a outra de outro. Porque Deus é tremendo, mas Ele também tem coisas tremendas e sempre diferentes. Eita Deus! Deus não é matemática, 2 mais 2 igual a 4. Sempre há algo que chama a atenção no nosso chamado. E muitas vezes você se senta aí, como eu me sentei um dia, e a gente fala: como eu gostaria de ser chamado como Davi foi, como fulano foi, como o pastor Ciclano foi, ou como eu gostaria de ser que nem o pastor Jefferson, careca, brilhante daquele jeito. Mas irmãos, a cada um de Deus, a cada um de nós, Deus tem uma história diferente, um caminho diferente, um chamado diferente. Mas alguns chamados são impactantes em nossas vidas, na nossa igreja e toda a igreja do Senhor. Abraão, Deus chamou manifestando a sua glória a ele, como está em Gênesis 12:7. Jacó, numa visão, num sonho, em Gênesis 28. Já Eliseu, ele recebeu a confirmação do chamado pelo estender da capa de Elias. Olha aí. Está em 1 Reis 19:19. Samuel ouviu a voz divina semelhante à voz do seu líder. Olha aí. E irmãos, eu quero chamar a atenção aqui que o seu líder não era um primor de líder, né? Era um homem que estava afastado dos caminhos do Senhor.
Mas hoje aqui na escola, né, irmã? Nós falamos mais ou menos desse assunto aqui. O dom que Deus dá, Ele não retira. Meu Deus. E Deus usou a vida do líder de Samuel através da voz dele. Olha só, Samuel ouviu a voz divina semelhante à voz do seu líder Eli, em 1 Samuel 3,4. Jeremias, Ezequiel, nos capítulos 1 dos seus livros, eles foram chamados. Já Isaías, no capítulo 6, Olha aí. os discípulos de Jesus foram chamados enquanto trabalhavam. Mateus 4. Já Timóteo, de duas formas diferentes. Timóteo foi chamado pela pregação da avó e da mãe e pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Duas formas diferentes. Meu Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos chamados mais impactantes da Bíblia está em Atos, capítulo 9. Eu diria que esse chamado é espetacular, É verdade, Pai. é extraordinário, Deus de misericórdia, aleluia. é assustador até. Saulo, todos nós sabemos que é uma forma reduzida ou acrescentada do nome Saul. Saul e Saulo têm o mesmo significado na Bíblia, e significa desejado. Olha aí. Saulo, o desejado. Enquanto que Paulo, que uns acham que o nome de Saulo foi transformado para Paulo, não foi. Saulo era o nome judeu desse homem, enquanto que Paulo era o seu nome romano, recebido através da sua família. Mas vamos ver esse contexto, como que essa história se passou. Os judaizantes, que eram judeus, que após a pregação de Jesus e dos seus discípulos ficaram em Jerusalém, cada vez que eles se passavam do judeu ou do hebraico para o cristianismo, eles eram chamados de judaizantes, saído do hebraico, saído do judeu e agora aceitando o cristianismo. E isso nós sabemos, a pregação de Pedro, aproximadamente foi 3 ou 4 mil pessoas, somente Pedro, e muitas, e milhares, de vidas, cada dia mais eram acrescentadas à igreja do Senhor que estava nascendo. Mas isso chamou a atenção de quem? Do Sinédrio. Porque o cristianismo, ele gerava preocupação para a igreja judaica. Eles viam a conversão, a centenas de milhares, a massa do povo judeu para o cristianismo, e isso gerava o quê? Um ódio, uma raiva. E o Sinédrio, que era a maior cúpula eclesiástica do país, formado pelo sumo sacerdote, por sacerdotes, por fariseus e por saduceus, resolveram agir. Vamos ter que fazer alguma coisa. Não está certo. Entenda, irmão, que o surgimento da nossa igreja, o surgimento da igreja cristã, era chamado de seita. Nós éramos a seita. E eles. Amém. E eles chamaram e falaram: olha, é preciso extinguir, acabar com esse chamado da seita. A seita se chamava Caminho ou dos Caminhos. Percebam que os líderes do Sinédrio, os sacerdotes, os fariseus e os saduceus, sabiam que Jesus tinha cumprido tudo o que se escreveu dele e por ele. Ele era o Messias esperado. Ele tinha cumprido todas as solenidades das datas, de local, enfim, ele tinha feito tudo de tal forma que ele preenchia todos os requisitos e crenças escritas a seu respeito
como o Messias desejado, o Yeshua, o aguardado. Qualquer pessoa, os discípulos, aqueles que se aproximaram de Jesus, não tinham dúvida. Mas e os sacerdotes, pastor? Também. E o sinédrio? Também. Eles sabiam que não havia como aquele homem não ser o Yeshua. Não havia como. Mas isso batia de frente com o quê? Com o poder que eles tinham nas mãos. Para eles do sinédrio, não era interessante que Jesus surgisse. Certa feita, Gamaliel, numa reunião em que eles discutiam o que eles deveriam fazer, Gamaliel disse para todos: irmãos, deixai de mãos esses homens. Sabe por quê? Porque se isso for coisa de homem, como outras, eles vão ir para frente, mas vai se acabar. Mas se isso for coisa de Deus, irmão, ninguém vai conseguir impedir. Houve o alerta de Gamaliel, que era considerado um dos homens mais sábios da época. Jesus havia já morrido, ascendido ao céu, mas a obra estava viva. Glória a Deus. Então eles do sinédrio entendiam que a tradição estava enfraquecendo ele, e era preciso fazer algo. E eles notaram que no meio deles havia um jovem com todas as qualidades para fazer aquela obra. O seu nome era Saulo. Irmãos, a cultura judaica fazia com que um jovem, um menino com 13 anos, soubesse de cor toda a Torá, que era a Bíblia da época, os 5 livros do Pentateuco escritos por Moisés. Aos 13 anos eles sabiam de cor, irmão. Imagina como que essas crianças se dedicavam a esse estudo, porque não tinha a facilidade que nós temos hoje. Você liga um celular, tem a palavra de Deus, liga a televisão, tem a palavra de Deus. Nessa rua tem 5, 6, 10 igrejas falando da palavra de Deus. Mas naquela época era complicado. Com 13 anos, o menino, com muito conhecimento da Torá, começa o seu estudo particular com Gamaliel, um rabino que tinha a fama de ser o homem mais culto em relação à Torá. Ele era fariseu, pertencia ao grupo mais forte da religião da época e era um rabino. Eu estou falando de Gamaliel, tá? E o jovem Saulo era incumbido de extinguir, de acabar com essa seita. E a Bíblia nos fala que, por ser zeloso, por entender que estava fazendo o que era correto, Saulo perseguia, matava e prendia aos cristãos. Em Atos 2, como nós vimos, ele pede cartas. O que seria isso, pastor? Autorização. Ele pede cartas aqui, e vejam que a palavra de Deus fala que em Damasco as sinagogas também estavam de acordo. As sinagogas de Damasco, as sinagogas de Jerusalém já se comunicavam avisando: não, nós temos que acabar com essa seita, nós temos que acabar com o cristianismo. E Saulo vai ser incumbido de fazer isso. Como eu disse, a distância mais ou menos de Jerusalém para Damasco era aproximadamente 200 quilômetros. E ele ia para pegar o que eles chamavam de hereges, prender e trazer esses hereges presos era a sua missão. E ele fazia isso com um prazer, com um zelo acima do normal. Em Atos de número 8, Atos capítulo 8, o mesmo Saulo prende, ou melhor, o mesmo Saulo participa da morte de um dos discípulos do Senhor Jesus. Vamos ver aqui.
E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se daquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Irmãos, às vezes falta-nos palavra para nós expressarmos a grandeza de Deus. Sabe por quê? Porque nós, na nossa pequenez, na nossa tribulação, quando vem algo que foge ao nosso controle, muitas vezes nós não sabemos como agir. Mas Deus nunca perdeu o controle. É verdade. Eu vou repetir, Deus nunca perdeu o controle. Estavam assolando a igreja? Estavam. Mas aquilo que parecia para eles ser a vitória era de Cristo, porque cada vez que eles assolavam as igrejas, eles faziam com que os cristãos se infiltrassem, saíssem de Jerusalém e fossem para outros lugares levando a palavra do Senhor. Meu Deus. Alguns apóstolos, como a Bíblia fala, ficaram em Jerusalém, mas a igreja foi se infiltrando, a igreja foi saindo. E pediu cartas para Damasco para levar aquele pessoal preso. E note, irmãos, que em Jerusalém o domínio era romano, mas Roma não se metia na religião. O interessante para Roma era ter o domínio físico do povo, receber tributo. Não, esse negócio de Jesus, esse negócio de Sinédrio, essas coisas aí é com vocês. Nós não vamos entrar nessa contenda. E eles entendiam que o cristianismo estava começando e era fraco, sob o ponto de vista do Sinédrio. Eles entendiam que os cristãos eram o quê? Pobres. E o Sinédrio e os seus integrantes eram o quê? Eram ricos. Parecia sem dificuldades essa tarefa. E Saulo, que foi incumbido de fazer essa tarefa, cada vez que ele pegava um cristão, ele fazia com que um cristão ou blasfemasse do nome de Jesus, ou você blasfema ou você morre. E muitos morriam, mas guardavam no coração o nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Em Atos 3, estando ainda perto de Damasco, eu não quero ler pela palavra, eu quero contextualizar. É como se nós estivéssemos conversando aqui, olha, eu acho que foi assim, baseado na palavra de Deus, né? Quando ele vai chegando perto de Damasco, Jesus o cerca com uma luz gloriosa que vem do céu. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Saulo caiu no chão. Ele caiu no chão, e quando ele estava no chão, derrubado pela luz que o derrubou, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no chão ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus sabia quem ele era, mas Saulo não sabia quem era. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus. O perseguidor está no chão, o perseguido está acima no alto. O perseguidor no chão, o perseguido acima no alto. Meu Deus. E quando ele pergunta de novo: quem és tu, Senhor? Jesus, nós estamos contextualizando. Poderia ter dito para ele: eu sou o perseguido, eu sou o odiado, eu sou o desprezado, o não aceitado, embora eu fui enviado.
Só que o perseguidor está embaixo e Jesus está em cima. Graças a Deus. E o diálogo poderia continuar e ele, Saulo, poderia dizer: Senhor, eu não te persigo, não. Eu não te persigo, eu persigo aquela seita, a seita dos chamados caminhos. E Jesus lhe diria: ela é o meu corpo. Ela é o meu corpo. E quem toca nela, toca em mim. Quem fala mal da minha igreja, fala mal de Jesus. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem abandona a igreja, abandona Jesus. E ele no chão: o que quer que eu faça? O que ele vai fazer? Porque ele era como eu, como você, antes de aceitarmos a Deus, caídos no chão, sem força, cegos. Porque quando a Bíblia fala que Jesus veio para os cegos, não era só o cego de fisicamente, era o cego de não enxergar o Filho de Deus na terra, a palavra do Senhor. Quantas vezes nós achamos e fazemos o certo? Olha aí, papai. E estamos errados por não conhecer. Deus, papai. E irmãos, eu passei por isso, não sei você. Quantas vezes nós achamos que só vamos servir a Deus se a nossa chamada foi impactante? Olha aí. Davi, Elias, Paulo, Salomão. Quantas vezes falamos isso? Eu falei. Mas coloca aí, amado, João, 2 Coríntios 11, 24. Tem uma resposta da Bíblia para você. Para você que quer tomar o lugar de Davi, de Saulo, Paulo, ou de um outro apóstolo qualquer. Olha o que está escrito aqui. Você desejaria estar no lugar de Paulo? Ele diz que eu recebi dos judeus, vai passando depois, amado, 5 quarentenas de açoites e menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. E uma noite e um dia passei no abismo. Continua. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Olha aí, papai. Meu Deus. Que você e eu, muitas vezes sentamos nesse banco e falamos que o louvor não está bom. E falamos que o homem ou a mulher a quem Deus quis que aqui estivesse, não prega nada, não conhece nada. Como nós somos ingratos das coisas com Deus. Você quer a perfeição, mas levanta a mão aqui quem é perfeito. Levanta a mão. Levanta a mão quem é perfeito. Porque não há um entre nós perfeito, não. Meu Deus. Não há um entre nós. Então, Jesus fala para ele: entra na cidade e lá eu te direi. Porque, irmão, não importa a situação que está acontecendo na minha vida, na sua vida, nunca Deus perdeu o controle, jamais vai ter. Ele continua no controle. Entra na cidade e alguém chamado Judas recebe-o em casa. Mas voltemos ao versículo de número 9. E esteve 3 dias sem ver. Quantas vezes, irmão? 3 dias. Quantos dias?
A igreja, por favor, quantos dias, irmão? Ai, irmão. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. E estava ainda lá um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está, pois eis que ele está, pois eis que ele está orando. Aleluia. Oh, andaia lá na Julianda. 3 dias de crente. 3 dias de crente. Orando, jejuando. Irmão, chamado impactante esse na vida desse homem. Que coisa tremenda. Eu quero crer, já que nós estamos contextualizando, eu quero crer, Tiago, que ele na casa de Judas no primeiro dia, Judas chegou para ele e falou assim: ô moço, come. Não quero. Eu quero Jesus. No segundo dia, pastor, amado, come alguma coisa, você está desfalecendo. Não, eu não quero. Eu quero Jesus. Mas foram 3 dias, pastor. No terceiro dia, irmã, há 3 dias você não come nada, filho. Come alguma coisa. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Oh, irmão. Oi, irmão. Santo Deus. Orando, buscando. Mas Jesus havia falado com Ananias em visão. Havia falado com Ananias. E quando Ananias recebe a palavra do Senhor em visão, ele dá o seu relatório. Sabe por quê? Eu não sou diferente da maioria. Você congrega na ICIA? Sim. Você conhece o pastor Jefferson? Você conhece? Não, por quê? Não conhece? Não. Deixa para lá, irmão. Deixa para lá. Não vou te falar nada. Mas se você conhecesse, você não queria. Porque é esse relatório que Ananias dá para Jesus. Olha o que ele fala. Olha o relatório de Ananias. E respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E Jesus, calado. E aqui, Senhor, aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E quando ele acaba, eu quero crer que Jesus falou para ele: acabou, Ananias? Acabou? O seu relatório acabou? Não importa. Para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele é um vaso escolhido. Meu irmão, minha irmã, você é um vaso escolhido por Deus. Não importa o que você fez, não importa aquilo que você faz, você é um vaso escolhido. E vaso escolhido, se Deus já não despreza ninguém, a você ele tem muito mais honra diante dele. Oh, meu Pai, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Meu Pai, aleluia. Jesus fala para ele:
Não importa o teu relatório, porque este vaso foi impactado e agora ele está jejuando e orando. Ele mostrou a Saulo, e Jesus mostrou a Saulo, mostrou a Saulo Ananias. Jesus fala para Saulo: olha, vai vir um homem assim, assim, assim. Sabe por quê? Sabe por quê, irmã? Você aí atrás, você é a última mulher. Você, levanta a tua mão. Sabe por quê? Deus sabe o seu nome, seu nome, até seu apelido, onde você mora, o dia que você nasceu e o dia que você vai se encontrar com Ele na glória. Você não é desconhecida para Deus. Nenhum de nós somos desconhecidos. Nós somos valorosos diante do Senhor. Esse homem, 3 dias de crente, ele estava orando. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus. E quando Jesus chamava eles para orar, eles declinavam. Nunca jejuaram, até porque a palavra de Jesus diz que não era preciso jejuar, porque o noivo estava com eles. Será que essa palavra está falando com você? Será que essa palavra está falando com essa igreja, com alguém que está nos ouvindo? Obrigado, Senhor. Porque essa palavra é para crentes, irmão. Essa palavra não é para outra pessoa, senão para crentes. Porque eu posso falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço isso, eu faço aquilo, mas Deus me conhece. Ele sabe o quão frágil, o quão falho eu sou. É verdade. Mas agora, irmão, essa palavra é para cristão. Mas eu não oro. Eu preciso de conversão. Olha aí. Eu vou repetir: se eu não oro, eu preciso de conversão. Eita, Eu não me converti ainda, porque é impossível você morar na sua casa. Levanta, pastor, rápido. Quem aqui, amado? Esse é meu pai. Nós moramos na mesma casa, só que eu não falo com ele. Oração o que é? Não é diálogo? Não é falar? Se eu não me converti, se eu não oro, eu não me converti. E Jesus falou para Ananias: eis que ele está orando. Meu irmão, coloca aí, amado, Atos 3:13, versículos 2 e 3. Eu que desejei muitas vezes ser algum dos homens famosos da Bíblia, e você que desejou ser como Paulo. Olha a conduta desse homem. Olha para cá, amado, olha para cá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. meu Deus. Foi antes do caminho de Damasco? Não. Foi depois do caminho de Damasco. Mas pastor, Saulo não foi impactado, não saiu pregando? Não, irmão. Não. Ele foi aprender o Evangelho. Durante 3 anos ele foi estudar a palavra. Ele foi com os outros discípulos de Jesus aprender aquilo para qual Deus o havia chamado. Irmãos, tenha a humildade de vir à escola dominical. Tenha a humildade de querer aprender mais a palavra. Tenha a humildade de tirar um tempo da sua vida todos os dias para ler a Bíblia, porque Deus vai falar muito com você. Deus quer te usar muito, mas é você que precisa ir buscá-lo. Aleluia. Graças a Deus. E por fim, irmãos, essa palavra que termina aqui: Deus tremendo e fiel, obrigado por essa palavra, Senhor. obrigado, Jesus.
Eu quero te fazer uma pergunta. Onde começou a perseguição? A igreja fala comigo.